torneio foi selado, e o mundo dos feiticeiros ficou sem seu maior pilar. Yuji perdeu o controle, e Sukuna tomou seu corpo, destruindo Shibuya e deixando um rastro de mortes. Suguru Geto, que comandava tudo, era na verdade Kenjaku, usando o corpo dele como máscara. Shibuya terminou em tragédia total, com perdas enormes e sobreviventes quebrados. Depois disso, o alto escalão decide medidas extremas. Yuji volta a ser alvo de execução, e a história aponta direto para o jogo do abate. Muitas pessoas que assistem aqui o canal não têm controle sobre os seus ganhos e gastos. Então, eu vou te dar uma dica rápida. Se você é fã de Jujutsu e tá vivendo um verdadeiro jogo do abate financeiro, na moral, não dá mais para perder tempo jogando dinheiro fora e achando que vai ficar rico com bet. Isso não é estratégia, é sorte. Se você quer liberdade de verdade, precisa parar de tentar o caminho fácil e começar a organizar suas finanças do jeito certo. O curso Inteligência Artificial aplicada a finanças não é sobre fórmulas chatas, é sobre controle. Você vai aprender a usar a IA para criar seus próprios assistentes que monitoram seus gastos e organizam sua vida financeira no automático. Assim como o Satoru Gojo tem o controle pleno sobre os 6 olhos, você vai ter o controle total sobre cada centavo que entra e sai do seu bolso. Para de ser refém da falta de dinheiro. Sai do básico, domine as ferramentas certas e assume o comando da sua vida financeira. Clica no link que está no primeiro comentário desse vídeo e desperte o seu domínio financeiro agora. Recado dado? Então bora pro vídeo. A história começa na sede do clã Zenin, uma mansão tradicional japonesa cercada de árvores. Alguém pergunta se ela morreu, referindo-se a Mai. 2 pessoas caminham por um corredor de madeira, e um deles confirma que era aquela Mai mesmo. Naoya Zenin, um feiticeiro de grau 1, aparece com um sorriso debochado no rosto. Alguém manda ele se preocupar com a liderança do clã agora, mas Naoya responde com descaso, dizendo que tanto faz. Afinal, quem estava morrendo era Maki. O feiticeiro continua falando sobre as irmãs. Ele diz que a Maki pode ser bela, mas é inaceitável porque ela não sabe como apoiar um homem. Mai tem a mesma cara da Maki, só que mais cheinha. No entanto, ela sabe que é uma mulher. Nesse sentido, a Mai é ótima. E então Naoya solta uma frase horrível, dizendo que qualquer mulher que não ande 3 passos atrás de seu homem deve ser esfaqueada e morta. A cena muda para uma sala onde 2 homens mais velhos estão sentados. Jinichi Zenin, outro feiticeiro de grau 1, aparece com uma expressão séria. Ao lado dele está Og Zenin, também feiticeiro de grau 1. Og reclama que Naoya estava atrasado e pergunta o que estava fazendo. Naoya se desculpa com um sorriso falso, dizendo que foi mal, e explica que naquele momento o pai dele estava no leito de morte, mas sua presença não era necessária. Naoya então declara com confiança que o próximo líder do clã Zenin seria ele. Quanto a Jinichi, bem, os irmãos mais velhos dele são todos perdedores. E Og, o tio dele, não é muita coisa apesar de ser o irmão mais novo do pai. A filha dele nem se fala. Naoya olha com desprezo e diz que não gosta da cara de Jinichi e que é uma pena que ele e Toji não trocassem de lugar. Isso faz Jinichi partir para cima de Naoya com um soco pesado, cheio de raiva. Naoya consegue se esquivar, porém seu outro tio coloca a katana no pescoço. Ele diz, por favor, o papai está à beira da morte, e pergunta por que eles não podem se entender. Outro homem entra na sala e comenta que vê que estão todos ali. Um senhor idoso de óculos redondos anuncia que o mestre Naobito Zenin, o líder do clã Zenin, faleceu. Ele se apresenta como Furudachi e diz que está em posse do testamento. De acordo com o desejo do mestre Naobito, ele lerá o testamento quando Og Zenin, Jinichi Zenin e Naoya Zenin estiverem todos presentes. Se não houver objeções, ele lerá o testamento agora. Furudachi começa a ler. O 27º líder do clã Zenin será Naoya Zenin. Naoya herdará todos os bens, incluindo as ferramentas amaldiçoadas guardadas no Colégio Jujutsu de Tóquio e nos depósitos amaldiçoados da família Zenin. Com a aprovação de Og Zenin ou Jinichi Zenin, Naoya assumirá todos os deveres. Naoya faz um som de desdém e murmura que tanto faz. Mas então, Furudachi continua. No entanto, existe uma condição.
um acordo por escrito feito por Toji Fushiguro acolherá Megumi Fushiguro no clã Zenin. Se Satoru Gojo morrer ou tornar-se mentalmente incapacitado por qualquer motivo, Megumi deverá se tornar o líder do clã Zenin, e todos os bens serão passados a ele. Naoya fica em choque e solta um "o quê?" com a cara contorcida de raiva. No fim, Ogi e Jinichi são fracos. Eles irão preferir um pirralho qualquer que mal conhecem, então não farão nada. Naoya pergunta quem é esse Megumi e o que ele faz. Alguém explica que não sabe os detalhes, mas parece que ele está procurando por Yuji Itadori em Tóquio. Yuji é o receptáculo do Sukuna, e ele está onde o receptáculo está agora. Naoya então dá uma ordem fria. Digam a todos do alto escalão que Naoya Zenin matará o receptáculo do Sukuna. O servo fica surpreso e pergunta sobre Megumi. Naoya responde com um olhar assassino que irá matar ambos. Tóquio se tornou o reino dos demônios agora. Não importa quando ou como a pessoa morre. Afinal, ele é o líder do clã Zenin. Dará tudo certo depois que ele os matar. A cena muda completamente para Tóquio, onde uma mulher de cabelos longos caminha entre espíritos amaldiçoados em uma cidade destruída. Ela pede desculpas por não fazer nada antes. A situação chegou a um ponto que ela pensou que deveria apenas ficar de olho nas coisas por um tempo. Ela se apresenta dizendo que é apenas uma mera beldade que quer erradicar os espíritos amaldiçoados do mundo e pergunta se Yuji percebeu que ela não está necessariamente do lado dele. Ela diz que está na hora de confrontar Tengen e que escoltarão aquelas crianças que estavam lá. Como desculpas, ela e seus companheiros assumirão a responsabilidade. Então, ela pergunta o que Yuji fará. A cena corta para uma grande escadaria onde Yuji está sentado, sozinho e abatido. Shozo aparece e chama por ele. Yuji diz que está bem, de algum jeito, apesar de ter sido atingido por um raio negro. Shozo pergunta como estão os machucados dele. Yuji responde que pode sentir o poder dele crescendo e acha que é por causa do Sukuna. Então, Shozo diz para Yuji não se preocupar com ele e que ele pode voltar para o colégio Jujutsu. Shozo precisa recuperar o que falta dos irmãos dele. Yuji diz que não é que não queira voltar ou algo assim. Ele não está preocupado com Shozo. Sukuna está armando algo que envolve o Fushiguro. Além disso, ele matou muita gente. Quem garante que alguém que ele salvou não matará alguém no futuro? Shozo pergunta se tudo bem com isso. Yuji abaixa a cabeça e diz que não pode mais ficar com a galera. Ele confessa que também matou os irmãos mais novos. Shozo responde com a voz baixa que tudo bem, isso foi um mal-entendido. Se Ezo e Ketizo estivessem no lugar dele, diriam a mesma coisa. Irmãos são desse jeito, não é questão de perdoar ou não. Yuji se levanta com determinação e diz para irem. Agora, eles têm que cuidar do máximo de espíritos amaldiçoados que puderem. Temos uma visão ampla da cidade, mostrando uma ponte sobre um rio. Yuji aparece em cena. Ele está batendo palmas. Com os olhos focados e expressão séria, o garoto bate palmas cada vez mais altas. Os movimentos são rápidos e precisos. Então surge uma maldição gigantesca. A criatura é enorme, com um corpo deformado e uma cabeça que lembra um animal grotesco, com olhos e dentes afiados. A fera se aproxima de Yuji com toda a sua massa. O feiticeiro olha para cima e murmura que lá vem ela. A maldição avança com tudo. E Yuji se joga para o lado para desviar do ataque brutal. O monstro continua perseguindo, destruindo tudo em seu caminho. Yuji corre pela ponte enquanto a criatura o segue de perto, seus passos pesados ecoando pelo concreto. Nesse momento, outra maldição aparece no céu, uma espécie de criatura voadora com uma cabeça de crânio. Agora Yuji enfrenta duas maldições ao mesmo tempo. Ele salta e gira no ar, desviando dos ataques coordenados das duas criaturas. O garoto desliza pelo chão enquanto as maldições continuam a persegui-lo sem descanso. De repente, ele grita o nome de Chozo. Yuji está chamando por seu aliado. Chozo aparece no túnel, seus cabelos espetados balançando com o movimento. O usuário de sangue se posiciona e observa a maldição gigante se aproximando. Com um olhar determinado, ele ativa sua técnica e grita, sangue perfurante. Jatos de sangue endurecido disparam das mãos de Chozo, perfurando o corpo da maldição. O ataque acerta em cheio e sangue espirra para todos os lados enquanto a criatura é ferida. A maldição ruge de dor com o impacto. Chozo observa a cena e chama por Yuji. A maldição ferida ainda está de pé, mas claramente abalada pelo ataque.
Yuji aproveita a abertura e parte para cima do monstro. Ele acerta um soco devastador na cabeça da criatura, atravessando sua carne com o punho cheio de energia amaldiçoada. O golpe é brutal. O punho de Yuji afunda no corpo da maldição, causando uma explosão de destruição. A criatura é arremessada contra uma parede, destruindo parte da estrutura. Chozo observa tudo e pensa consigo mesmo que aquilo era incrível. Ele já tinha se impressionado com o poder de Yuji quando lutaram, mas desde então ele se aperfeiçoou mais. O controle do fluxo de energia amaldiçoada junto com seu poder físico surreal era algo impressionante. Agora, ele era um deus-demônio. Yuji aterriza no chão enquanto Chozo elogia o irmão, dizendo que ele estava incrível como sempre, mas também nota que ele ainda não se recuperou totalmente. Yuji olha para trás e pergunta se Chozo ainda estava chamando ele disso, se referindo ao apelido de irmão. Chozo responde que vai continuar chamando assim, de novo, e pede para Yuji tentar se lembrar, afinal o pai dele tinha pontos na testa, não era? Naoya então chega naquele local. Ele olha ao redor e nota que não vê o Megumi. O garoto pergunta se chegou primeiro. Mais abaixo, Chozo e Yuji estão parados. Ele pergunta quem é aquele cara e se ele estava falando do Fushiguro. Naoya questiona se seria possível que Yuji fosse tão lerdo assim. O rapaz pergunta o que eles estão fazendo ali, já que estão totalmente expostos, e questiona se não querem fugir. Yuji parece confuso e responde com um "hã? Fugir?" O loiro explica que a sentença de morte de Yuji foi aprovada de novo desde que o apoio de Satoru se foi. Ele menciona que Gojo é tão flexível que salvou muitos feiticeiros. Yuji solta um "ah" de surpresa, como se só agora entendesse a gravidade da situação. O rapaz então pergunta o que ele quer com o Fushiguro. Ele explica que seu assunto é com Megumi, então realmente não liga se Yuji vive ou morre, mas não pode deixar que ele perambule por aí, então vai começar quebrando suas pernas. Porém, ele acha que teria que matá-lo, mas ajudaria se Fushiguro escrevesse uma coisinha antes. Yuji exclama que o cara é rápido enquanto tenta se defender. O loiro revela que soube que Megumi está procurando por Yuji. Os três entram em combate. Yuji e Chozo lutam contra o rapaz loiro, que se move com uma velocidade impressionante. Socos e chutes são trocados em alta velocidade, com o loiro conseguindo atingir tanto Yuji quanto Chozo. O combate é intenso. O loiro acerta Yuji no rosto enquanto Chozo tenta contra-atacar. Os três se movem pelo campo de batalha, e antes que Naoya fosse atingido, ele toma distância. Ele entende que Yuji seja o receptáculo, mas questiona o que Chozo é para ele. Ele comenta que Yuji é mais durão do que pensou, já que, para ser sincero, não esperava muito. Chozo, se recuperando, pensa que o cara é muito rápido, mas tem algo de estranho. Deve ser uma técnica amaldiçoada. Naoya se pergunta se deveria aumentar sua velocidade. De repente, os três param. Uma pressão intensa toma conta do ambiente. Os olhos de todos se arregalam de choque. Chozo fica tenso, Yuji arregala os olhos e até o rapaz loiro parece surpreso. Yuji fica surpreso e pergunta se aquilo era o Gojo-sensei. Não, é algo mais assustador. Yuji olha para cima e vê uma figura no topo de um muro. É um homem de cabelos escuros, vestindo roupas tradicionais e segurando uma arma embrulhada em pano. Yuji fica confuso. O homem misterioso olha para baixo e diz calmamente: Você não está sozinho. Okotsu Yuta, aluno do 2º ano do colégio Jujutsu e discípulo de Satoru Gojo, está atrás de Itadori. O veterano da escola aparece empunhando sua katana, pronto para a missão. Yuji olha para o cara que acabou de aparecer na sua frente e pergunta quem é ele. Um estrondo ecoa pelo local. Chozo observa a cena de longe ao lado de Yuji, e o garoto de cabelo rosa fica tenso, pensando: quem quer que seja, o motivo dele estar ali não pode ser bom. Sem aviso, Okotsu avança em alta velocidade e desfere um golpe brutal. O impacto é tão violento que acaba destruindo tudo ao redor. Chozo observa a destruição e Yuji fica surpreso. Okotsu, ainda segurando a espada, pergunta em voz alta quem é Itadori Yuji. Chozo arregala os olhos surpreso e solta um "o quê?" sem entender. Na mesma hora, ele percebe a situação e pensa que ele sabia, aquele cara é o executor de Yuji. Naoya ergue uma mão e grita para ele esperar um pouco. Naoya confirma que é seu aliado. Ele reconhece o cara e pergunta se ele não é o Okotsu-kun. Yuji entende. Esse é o aluno do 2º ano que Fushiguro mencionou. Yuji fica confuso com a situação, e o espadachim se apresenta como um feiticeiro de grau especial, assim como o Gojo-sensei. Ele pergunta quem é o outro cara, que explica que se chama Naoya Zenin, e que é primo da Maki-chan.
Assim como Yuta, disseram para ele matar Itadori, mas ele avisa para não se preocupar, que não vai atrapalhar. Porém, em troca, ele quer algo. Choso manda Yuji fugir, pensando apenas em escapar do cara de cabelo preto, o Okotsu. O loiro brincar de pega-pega com ele não é bom pra gente, vou segurar o cara. Naoya é do tipo velocidade e usa alguns truques com sua técnica amaldiçoada. Choso não quer que Yuji lute com o feiticeiro, mas também não quer que ele se preocupe achando que seja inferior a esse feiticeiro. Choso observa a cena e comenta que pode sentir que o estilo dele é parecido com o de Satoru Gojo, mas que Yuji vai morrer se lutar com ele. Mesmo assim, solta mas que problema, como se não ligasse muito. Naoya diz que quer usar Yuji como isca para encontrar alguém, e faz uma proposta. Mesmo que mate Itadori, só por um tempo, pede que mantenha segredo dos superiores. Que tal? Naoya pensa consigo mesmo que é melhor ele não falar sobre o Megumi, que aquilo o deixa muito incomodado. Okotsu concorda com tudo bem, e diz que deixa o outro com ele. Choso avisa Yuji que eles se encontraram de novo no mesmo lugar de ontem. No instante seguinte, Okotsu e Choso partem para o confronto. O espadachim ataca com sua katana, enquanto Choso tenta revidar. A luta é intensa e brutal, com golpes sendo trocados em alta velocidade. Naoya impede Choso de atacar e abre caminho para Yuta seguir Itadori. Os dois correm pelas estruturas da cidade destruída. Yuji pensa como é que o cara pode correr tão rápido enquanto segura uma espada. Okotsu reflete que o garoto é bem rápido e que seu plano era esmagar ele quando começasse a correr. Choso fica impressionado, pensando que ele queria bloquear o caminho dele, mas que Okotsu previu bem o plano. Choso tenta acertar Naoya com os seus ataques de sangue, mas o Zenin é rápido demais. Naoya desvia com facilidade e contra-ataca, acertando Choso com golpes precisos. O impacto é brutal. Naoya olha para Choso e comenta que o viu agora há pouco, perguntando se ele é um usuário de manipulação de sangue. Choso fica em choque. Naoya explica a situação para Choso, diz que não sabe porque ele possui uma técnica amaldiçoada dessas, mas que com exceção do sangue perfurante, não tem o que temer. A convergência precisa de um certo tempo para carregar e enquanto isso, para extrair o sangue perfurante, também precisa de tempo. Ele conclui que então Choso já deve saber o resultado, não é? É checkmate e ele vai morrer. Choso não se intimida e devolve que o mesmo vale para Naoya. Pergunta se ele acha que vai voltar em segurança para casa depois de pôr as mãos no irmão dele. Do nada, um carro caído aparece no caminho de Yuta e Yuji. Yuta salta por cima enquanto Yuta ataca pelo lado. Yuji e Okotsu se enfrentam enquanto correm pela cidade. Yuta tenta cortar, mas Itadori consegue se esquivar. O garoto de cabelo preto comenta que o cara é igual a Maki-san. De repente, um carro é arremessado em Yuta. Itadori pensa que não pode escapar dele em um local com boa visibilidade e que antes que seja tarde demais, ele precisa entrar em algum lugar. Yuji corre pelas ruas e tenta entrar em um beco, tentando encontrar abrigo. Mas Okotsu arremessa o carro de volta e tampa o caminho. Ele o persegue de perto, apesar de Yuta não ter força. Okotsu pergunta se ele está surpreso, comentando que não parece ser do tipo poderoso. A quantidade de energia amaldiçoada dele é enorme, mas Okotsu admite que, na verdade, ele é fraco. Yuji fica confuso e pergunta se ele notou, dizendo que sua energia amaldiçoada é maior que a do Gojo Sensei. Okotsu confirma que Yuji é exatamente o oposto dele. Ele compensa a falta de poder físico usando energia amaldiçoada concentrada. Qualquer um pode fazer, mas ele está num nível diferente. Okotsu explica que em termos de performance, Gojo Sensei é o número 1. Embora ele possa ficar sem energia amaldiçoada, isso não acontece com Gojo. No entanto, Gojo Sensei possui os 6 olhos, então quando ele ativa sua técnica amaldiçoada, a perda de energia amaldiçoada é quase zero. Okotsu encerra a conversa ali. Yuji grita, fala sério, enquanto os dois continuam trocando golpes violentos. Yuji reflete que quanto maior o grau do feiticeiro, mais difícil é ler o fluxo de sua energia amaldiçoada. Mas o caso de Yuta é diferente, ele não pode prever o ataque até o último instante em que ele te atinge. No caso dos feiticeiros de primeira linha, como a precisão de manipulação de energia amaldiçoada é bem alta, você consegue ter uma ideia. Se pergunta se é o punho direito mesmo, e conclui que diria que é o punho direito.
Os dois colidem com força total, e Yuji percebe que mais pra esse cara não é uma questão de poder prever ou não. Todos os ataques dele podem ser decisivos, e todo o dano que ele recebe pode ser suprimido ao máximo. A energia amaldiçoada flui de seu corpo inteiro, incluindo da sua espada. Yuji recorda as palavras, deixa o resto com você, e mesmo diante da morte, ele abaixa a cabeça e diz que sente muito, mas não pode morrer ainda. Yuji corre em alta velocidade enquanto é perseguido por Yuta. Itadori se esquiva dos ataques de espada. Yuta, com um sorriso no rosto e segurando sua espada, avança contra Yuji, que pensa consigo mesmo que precisa primeiro fazer alguma coisa sobre essa espada. Os golpes começam a ser trocados com intensidade. Enquanto desvia, Yuji analisa a situação. Contanto que ele blinde o seu corpo com energia amaldiçoada, lâminas não serão uma ameaça para ele. Mas se ele fizer isso com esse cara, o oponente vai fazer picadinho dele na hora. Então ele corre, saltando para dentro de um carro, atravessando as janelas com velocidade impressionante. Yuta o persegue de perto, os olhos focados. Yuji sai do outro lado do veículo deslizando, e quando olha para trás, vê Yuta. Ele finalmente alcança e ataca com suas técnicas. De repente, Yuji saca uma faca e aponta para Yuta, que se surpreende e pensa consigo: uma faca? Onde ele conseguiu isso? Mas logo conclui que provavelmente é uma faca para acampamento ou para sobrevivência que estava no carro. Se não é uma ferramenta amaldiçoada, não é nada para se ter medo. Eles começam a trocar golpes. Yuji fala para si mesmo não ter medo e fechar as brechas, mandando ele preencher com energia amaldiçoada. Enquanto isso, reflete e lembra de Gojo que disse: confiar demais em ferramentas amaldiçoadas e acabar negligenciando a prática de manipulação de energia amaldiçoada também não é bom. Dependendo do tipo, ele recomenda aprender como utilizar armas. A matadora de demônios era só uma tática de emergência, então completa dizendo que acha que é cedo demais para Yuji. Os golpes entre Yuji e Yuta se intensificam, as lâminas se chocando várias vezes. Yuta observa e comenta que Yuji está muito focado em sua katana. Yuji, no meio do combate, pensa: ainda não aprendeu. Yuta percebe que o garoto está focado na sua katana e aproveita para acertar um chute frontal devastador. Yuji sente o impacto brutal e pensa, surpreso, que há tanta força em apenas um chute frontal. Os dois trocam mais golpes até que em um momento de abertura, Yuta consegue quebrar a faca de Yuji com sua katana. A lâmina se parte e voa pelos ares. Yuji observa que seu peito foi cortado. Ele pisa na espada de Yuta e desfere um chute que também quebra a katana. Yuta recua, comentando que a espada quebrou. Bom, é claro, afinal você é o discípulo do Gojo Sensei. Ele suspira e admite que isso nunca era para ser fácil. Yuji, sangrando e ofegante, analisa que a ferida é profunda, mas seus órgãos ainda estão intactos. E agora, eles dois estão desarmados. De repente, algo monstruoso surge atrás de Yuji. Uma criatura gigantesca e assustadora o agarra por trás, que pergunta o que Yuta está fazendo. Yuta, com calma, simplesmente diz que só estão brincando, Rika. A criatura monstruosa, Rika, segura Yuji com força. O garoto apavorado diz que não consegue se mexer, que é muito forte. Rika? O que é isso? Shikigami? De onde essa coisa veio? Yuta ignora os gritos e ordena para Rika segurar ele para ele. Então, com uma expressão fria, ele saca uma espada e atravessa Yuji, que cospe sangue. Yuta olha para Yuji caído e sangrando e apenas diz desculpa. Observando, Sukuna faz um som de irritação com a língua, mas rapidamente ele percebe algo e sorri. A cena muda. Shozo avança numa corrida desesperada, o rosto cheio de fúria. Shozo tenta se esconder, mas Naoya é absurdamente rápido. Shozo é pego na técnica amaldiçoada e depois é atingido com tudo. Ele pensa desesperado que o garoto é rápido demais, ele não consegue descobrir como as técnicas amaldiçoadas dele funcionam. É tão desigual que Naoya nem precisa revelar as técnicas para ele. Enquanto apanha, Shozo continua analisando. Nem é questão de usar a convergência, ele nem consegue usar uma manipulação de sangue fora do seu corpo. A luta continua brutal, com Shozo sendo jogado contra pilares e paredes. Naoya o domina completamente, mesmo assim, ele continua de pé. Naoya para por um momento e comenta com respeito que Shozo é durão. Sério, pergunta quem ele é. Shozo, sangrando e exausto, mas ainda determinado, responde que é o irmão mais velho, de 10 irmãos.
A expressão de Choso muda, tornando-se intensa e ameaçadora. Ele concentra seu poder e anuncia sua técnica. Fluxo da escama vermelha, sem tredecilhões. Choso encara Naoya com um olhar intenso. O usuário de manipulação de sangue se apresenta dizendo que ele é o mais velho de 10 irmãos. Naoya, sem paciência, reclama que não obteve resposta para sua pergunta. Ele estava perguntando sobre a técnica de Choso, querendo saber como ele consegue ser tão forte. De repente, Choso parte para cima de Naoya em alta velocidade. O membro do clã Zenin percebe na hora que o oponente está se adaptando à sua técnica. Ele entende que Choso está usando o fluxo da escama vermelha, concentrando o poder dele nos músculos extraoculares para aumentar a sua acuidade dinâmica visual. Naoya contra-ataca com um golpe brutal que manda Choso voando contra a parede. O impacto é violento. Enquanto Choso tenta se recuperar, Naoya pensa consigo mesmo que infelizmente ele só precisa agir antes que o oponente possa contra-atacar. Choso fica surpreso ao ver algo nas mãos de Naoya e solta um xingamento. Naoya admite que o adversário é forte, então ele teve que usar isso. Na mão dele, uma arma especial. O Zenin começa a provocar, dizendo que como Choso é um usuário de manipulação de sangue, deveria ser fácil parar o sangramento. Ele questiona como Choso vai conseguir focar em parar o sangramento enquanto luta com ele. Choso finaliza dizendo que o oponente se preparou bem. Naoya continua falando que ele percebeu que não seria possível vencer essa luta sem a arma, e por sinal, tem muitos que pensam o mesmo. Mas ele prefere manter isso em segredo, porque sinceramente ele acha ridículo um feiticeiro trazer uma arma especial. E ainda menciona que os irmãos mais velhos dele andam por aí balanceando elas de forma vergonhosa. Ele questiona como eles podem dizer isso e aquilo para o Toji. Choso pergunta se então ele odeia os seus irmãos. Naoya responde sem hesitar que ele odeia eles. Ele questiona qual é o sentido de um irmão mais velho existir se ele é inferior ao seu irmão mais novo. Para Naoya, seria melhor se ele arrancasse a cabeça e morresse. Choso fica chocado com essas palavras e solta um "hã?". Ele rebate dizendo que talvez Naoya seja quem ele é hoje graças aos seus irmãos. Naoya acha aquilo uma nojeira e pergunta que broxante foi essa que Choso acabou de dizer. O irmão mais velho das pinturas de morte explica sua visão. Para ele, sendo a habilidade do irmão boa ou ruim, um irmão mais velho deve ser um modelo para os seus irmãos mais novos. Se ele escolher o caminho correto, os irmãos mais novos podem seguir. Se ele cometer um erro, os irmãos mais novos podem evitá-lo. Choso admite que não tem nenhum modelo, que cometeu muitos erros, mas ele tem que andar em frente aos irmãos mais novos mesmo assim, e é por isso que ele é forte. Choso avança com sua técnica amaldiçoada. Naoya fica surpreso ao ver o quanto o oponente ainda está vivo, mesmo depois de sangrar tanto. Naoya se pergunta o que é isso. As pinturas de morte foram criadas de um parentesco misto de espíritos amaldiçoados e humanos. Eles têm constituições físicas especiais, que conseguem converter energia amaldiçoada em sangue. Eles não morrem por perda de sangue, a não ser que fiquem sem energia amaldiçoada. Naoya percebe que perdeu Choso de vista por causa de todo aquele sangue. Ele xinga enquanto tenta localizar o oponente. O ataque de Choso chega, mas Naoya observa que está lento. Ele deduz que Choso deve estar morrendo por causa do sangramento. Choso lança setas de sangue em direção a Naoya, que começa a desviar freneticamente. O Zenin pensa que não pode deixar o corpo ser coberto por aquele sangue. Uma onda acerta o pé de Naoya. Choso então avança e desfere um chute. Naoya se defende. Ele percebe na hora que está pesado. Ele entende que deve ser porque o sangue molhou a roupa dele e endureceu. Os dois se encaram à distância. Naoya se pergunta por que Choso não vem atacá-lo. A narração revela que essa é uma técnica amaldiçoada original, desenvolvida e refinada pelo Choso por 150 anos. Choso executa seu golpe final. Uma explosão massiva de sangue atinge Naoya em cheio. O nome da técnica é Supernova. Enquanto o sangue explode ao redor, Naoya cai ferido e ensanguentado. Choso, também coberto de sangue, pede desculpa, dizendo que não entende o porquê de Naoya não ter conseguido amar os seus irmãos. Nesse momento, alguém aparece. É Yuta Okkotsu, carregando o corpo inconsciente de Itadori. Ele se aproxima de Choso e olha para ele com calma. Choso se vira, mas é atingido por um golpe. Yuta menciona que Naoya está desprezível. Okkotsu é devastador. Yuta se aproxima calmamente e comenta que parece que ele se machucou.
Naoya está caído no chão, vomitando sangue depois de uma luta pesada. Mesmo derrotado, ele ainda gritava furioso para não ser subestimado por aquele moleque. Yuta explica que sua técnica amaldiçoada reversa também pode curar os outros e, em troca, pede para ele dizer aos superiores que o Itadori está morto. A cena muda para um flashback. Um homem chamado Jin aparece segurando um bebê nos braços e seu pai, um senhor de cabelos brancos, tenta conversar com ele. O filho já corta o assunto dizendo que se o pai for falar sobre ela, ele vai embora. O velho, então, diz que Jin pode viver do jeito que quiser, mas que desista daquela mulher. Jin aparece segurando o bebê Yuji e pede para não dizerem essas coisas na frente dele, porque dizem que os bebês se lembram mais do que pensamos. Mas o aviso é sério. Se não desistir, ele vai morrer. O senhor continua explicando que sabe que Jin queria um filho e não conseguiu ter um com Kaori, mas que Kaori morreu porque uma mulher o interrompe, chamando-o de sogro. Uma mulher de cabelo escuro e cicatriz na testa. A mulher, então, pergunta do que eles estão falando, com um sorriso perturbador no rosto. O flashback termina e Yuji acorda assustado, com os olhos arregalados. Ele se vê sentado diante de uma fogueira improvisada em meio aos escombros, com Yuta do outro lado. Confuso, ele solta um "hã?" e tenta falar alguma coisa, mas Yuta o interrompe com um enorme alívio no rosto, dizendo que estava preocupado. Yuji fica sem entender nada. Enquanto isso, vemos o que aconteceu anteriormente. Naoya estava caído no chão, completamente arrasado. Ele pensa consigo mesmo que com aquela quantidade de sangue, o cara nem era humano e que aquilo não era efeito de uma técnica amaldiçoada. Ele questiona se a manipulação de sangue pode fazer aquilo, se era veneno, e percebe que seu corpo está rejeitando o sangue não humano que entrou nele, como se fosse uma maldição completamente concretizada. Yuta então se aproxima dele e pergunta se deve curá-lo. De volta à fogueira, Yuji ainda está perdido. Yuta explica que em setembro, quando o Gojo Sensei veio visitar, ele pediu para Yuta tomar conta de Yuji. Assim como o próprio Yuji, ele também teria uma missão secreta. Então Gojo pediu para ela ficar de olho nele, especialmente no Itadori Yuji do primeiro ano. Se algo acontecesse com Gojo, ele queria que Yuta tomasse conta dos alunos do primeiro e do segundo ano, e mencionou que o Hakari provavelmente ficaria bem. Yuta não conseguia imaginar o que poderia acontecer com alguém tão forte. Voltando ao presente, ele continua a explicação. Decidiu que seria melhor contornar a situação assim, ao invés de deixar outra pessoa ser o executor e acabar tendo todas as informações de Yuji sendo confidenciais. Ele então explica que os anciões não são idiotas, então em troca de se tornar o executor, eles fizeram um pacto com Yuta para matar Yuji. Ele confessa que o matou uma vez e sente muito por isso. Yuji, ainda absorvendo tudo, pergunta então por que ainda está vivo. A resposta é simples, por causa da técnica amaldiçoada reversa. Assim que o coração dele parou, ela começou a curá-lo. Ele já tinha ouvido umas histórias sobre ele antes, então pensou que isso pudesse funcionar. Yuji pensa que não são muitos que sabem que ela pode pegar energia positiva e liberá-la. Yuta continua explicando que por agora eles vão considerar a execução de Yuji oficialmente concluída. Isso pode ser exposto imediatamente, mas é a situação em que estão, então essa é a segunda vez que cobriram a morte dele. Yuji pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Yuta responde que é porque ele é importante para aqueles que são importantes para ele. Yuta também teve que lidar com um grande poder que não conseguia aguentar, mas diferente dele, o poder que ele carrega não é dele. Yuta pensou que o poder tinha sido forçado nele, mas na verdade, ele mesmo que criou. Olhando firme para Yuji, ele diz que não é culpa dele. Ele responde que Yuta não entende, que o problema não é se a culpa é dele ou não. Yuji, sentado do outro lado da fogueira, abaixa a cabeça. De repente, alguém chama seu nome. Itadori. Nesse momento, Fushiguro Megumi aparece caminhando em direção a eles. Yuji o vê e chama seu nome, surpreso. Fushiguro pergunta o que ele está fazendo ali. Vamos voltar para o colégio Jujutsu. A barreira da escola está enfraquecida agora, então desde que ninguém veja Yuji, não tem problema em ele voltar. Ele diz para se reagruparem com os senpais. Primeiro, mas Yuji o interrompe gritando para ele parar. Ele repete que não deve agir como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse normal. Yuta se lembra das palavras que disse antes. Desculpa, mas eu não posso morrer ainda. Ele observa que Yuji resiste, mas aposta que ele ainda não tem certeza se merece viver ou não. É por isso que ele se segurou quando estava lutando com Yuta. Yuji grita que matou pessoas.
Fushiguro então olha firme para ele e diz que a culpa é deles, não só de Yuji, que ele não seja egoísta e desista sozinho. É claro que ele diria isso, eles são feiticeiros Jujutsu, não são heróis lutando pela justiça, então sempre tem que provar o valor da própria existência, ninguém pode julgá-los, eles não têm o luxo de pensar em si mesmos, só tem que salvar pessoas. Fushiguro acredita que aquilo seja o princípio original por trás das ações de Yuji. Porém, o garoto pensa que não. Desde que ele esteja perto, Fushiguro vai sofrer. Mas seu amigo responde que então comece salvando ele. Ele revela que Noritoshi Kamo fez planos para aqueles envolvidos com Jujutsu se enfrentarem em um jogo do abate. E Atsumiki está presa naquilo. Então ele implora a Itadori. Precisa da força dele. Megumi explica a situação para Itadori. Noritoshi Kamo fez planos para aqueles envolvidos com Jujutsu se enfrentarem em um jogo do abate, e Atsumiki está presa naquilo. O garoto de cabelo espetado olha sério para o protagonista e pede por favor, Itadori, que ele precisa da sua força. Na mente de Yuji, ecoa a frase que sempre carregou consigo. Você é um garoto forte, então ajude as pessoas. O protagonista fica pensativo e começa a explicar a situação. Ele diz que tem 15 dedos dentro dele agora, e que mesmo se fizessem comer os 5 restantes, não acha que o Sukuna o controlaria. O motivo do Sukuna ter tomado seu corpo em Shibuya provavelmente foi porque o forçaram a comer 10 dedos de uma vez. Mas o importante é que o Sukuna está planejando usar o Fushiguro para alguma coisa. Dito isso, Itadori olha firme para os dois e faz um pedido sério. Se ele for possuído pelo Sukuna de novo, que não hesitem em matá-lo. Ele acredita que eles consigam fazer isso. Yuta responde que vai dar o seu melhor. O protagonista pergunta o que deve fazer. E Fushiguro então traça o plano. Primeiro, vão voltar para o colégio Jujutsu e contatar o mestre Tengen. Precisam descobrir como remover o selo do reino da prisão, e também qual é o objetivo concreto do Noritoshi Kamo e os passos futuros. O jogo do abate é um terrorismo Jujutsu nunca antes visto, e para arrumar essa bagunça, precisam achar as respostas para essas questões. Megumi acredita que só o mestre Tengen sabe, mas existe um problema, a barreira que encobre o mestre Tengen. Itadori sugere que talvez a Tsukumo saiba como passar, mas Megumi responde que já falou com ela e que essa ideia foi dela. Ela está se escondendo no colégio Jujutsu também. O protagonista fica surpreso e pergunta, escondendo? Fushiguro explica que ela não quer se envolver com os superiores. O problema é o corredor da Tumba da Estrela, onde o mestre Tengen reside. Cerca de 1000 portas estão se embaralhando constantemente, mas só uma leva até ele, e não vão poder contatá-lo se não escolherem a certa. Itadori então se desculpa com Fushiguro e diz que tem que perguntar uma coisa. O que aconteceu com a Kugizaki? O silêncio toma conta. Megumi apenas olha para baixo. Yuji solta um "ah" e abaixa a cabeça, apertando os punhos com força. Ele murmura que entendeu, tentando segurar a dor. De repente, Chosu aparece do nada. Megumi leva um susto. Yuta pergunta, como assim, se ele estava ouvindo a conversa? Chosu ignora e diz que sobre a barreira talvez tenha um jeito de passar por ela. Explica que o Mahito já roubou os dedos do Sukuna e as pinturas dos fetos da morte, certo? Então eles podem fazer a mesma coisa. A cena muda para o interior do colégio Jujutsu, onde Maki está com Yuki. Ela tem marcas de queimadura pelo corpo. Ela comenta quanto tempo, mas na verdade não tanto assim. Itadori aparece na porta e pergunta se Maki-senpai estava ali. Yuta fica aliviado e grita Maki. Yuki explica que as marcas de queimadura não puderam ser evitadas, já que até a técnica amaldiçoada reversa deixa marcas. Ela comenta que não esperaria menos de alguém dotado fisicamente pela restrição divina, e que foi a resistência física inata dela, não a tolerância a maldições, que salvou sua vida. Ele lamenta o que aconteceu nos negócios com o chefe da família. Maki responde de forma casual que ela não estava arriscando tanto. Maki então chama a atenção e pergunta sobre a barreira do Tengen-sama. Chosu pede para ele deixar falar. Ele explica que entre as portas e a tumba tem um armazém amaldiçoado, onde guardam objetos e ferramentas amaldiçoadas. É onde ficam os restos dos irmãos mais novos de Chosu, Noransu, Shoosu, Tansu, Sansu, Kochisusu e Shoosu,
Apesar de serem restos, com os 6 juntos, um segundo efeito da técnica amaldiçoada de Choso deve funcionar como guia. Yuki comemora com um ótimo. Maki fica confusa e pergunta quem é esse cara. Yuji então indica Choso para os outros, dizendo que por agora pensem nele como seu irmão mais velho. O grupo segue pelos corredores do colégio. De repente, alguém grita Yuji. Choso fica animado por ter sido chamado de irmão mais velho. Ao longe, eles chegam ao armazém e Choso confirma que ali, sem dúvidas, seus irmãos estão dormindo atrás daquelas portas. Ele diz para abrirem. As portas se abrem e revelam uma massa gigantesca de raízes e galhos retorcidos, como se algo vivo tivesse tomado conta do lugar. Yuki observa a cena e diz que no fundo tem um elevador para a tumba. Então vamos em frente. Choso pede para esperarem só mais um pouco. Ele coloca a mão na parede e diz para seus irmãos que encontra com eles depois. O grupo entra no elevador e desce. Itadori e Choso se entreolham tensos. Quando saem, o protagonista nota manchas de sangue no chão e pergunta o que aconteceu ali. Yuki, com um olhar distante, comenta que foi há 11 anos e que agora que parou para pensar, foi quando tudo começou a ficar distorcido. Ela aponta que o templo principal é por aqui. O grupo chega a um espaço vazio e imenso. Itadori olha ao redor confuso e diz que não tem nada ali. Ele pergunta se esse é o templo principal. Yuki responde que não, que está nos rejeitando. O Tengen não interfere nesse mundo, mas ele pensou que o contato seria possível agora que os 6 olhos estão selados. Yuki admite que foi muito otimista. Ela sugere que talvez não esteja rejeitando todos eles. Yuta, impaciente, diz que a Tsumiki não tem muito tempo e que precisam voltar. Nesse momento, uma voz surge do nada. Vocês já estão saindo? Diante deles aparece uma figura misteriosa, envolta em mantos, com um rosto estranho. A criatura cumprimenta o grupo com um prazer em conhecê-los e começa a identificar cada um. Aponta para um e diz pintura do feto da morte. Para outro, descendente de Michizane. Depois, filha de Zenin. E finalmente olha para Itadori e diz, hospedeiro do Sukuna. O mestre Tengen finalmente apareceu diante deles. Os olhos do Yuta e do resto do pessoal quase saíram quando viram aquela figura. Não era bem o que eles esperavam. O clima ficou pesado e a galera começou a cochichar, tentando processar quem era aquele ser na frente deles. O nome Tengen finalmente saiu da boca de alguém, carregado de puro choque. A figura parecia um alienígena, com o rosto esticado, várias linhas estranhas e todo enrolado em bandagens. Ele estava lá, paradinho, sendo o imortal que protege as barreiras do Japão há séculos. O silêncio só foi quebrado quando a Tsukumo Yuki, com toda a confiança do mundo, perguntou se ele não ia nem dar um oi. O Tengen reconheceu a Yuki na hora, mas confessou que estava com receio de que o grupo tivesse se aliado ao Kenjaku. A conversa logo ficou séria. A Yuki quis saber por que a tumba da estrela estava fechada, e o Tengen soltou a bomba. O cara que está no corpo do Geto agora é o Kenjaku, o mesmo que já foi o infame Noritoshi Kamo. O pessoal não acreditou na ironia do nome dele, que significa algo como benevolência e salvação, sendo que o cara é o puro mal. Aí, alguém resolveu perguntar o que todo mundo estava pensando. Por que você tem essa cara de bicho, Tengen-sama? Com toda a calma do mundo, ele explicou que, embora seja imortal, ele ainda envelhece. Como ele não conseguiu se fundir com um receptáculo de plasma estelar 11 anos atrás, o envelhecimento dele acelerou e ele perdeu o senso de identidade. Agora, ele é praticamente um com o céu e a terra. Mas o papo não era só sobre estética. O Megumi e o Yuta foram direto ao ponto. Eles precisavam saber as intenções do Kenjaku e como abrir o reino da prisão para libertar o Gojo. O Tengen aceitou falar, mas com uma condição, que gelou a espinha de todo mundo. Ele queria que 2 dos 3, Yuki, Yuta ou Choso, ficassem lá para serem seus guarda-costas pessoais. A galera achou um absurdo. Você não é imortal? Perguntaram. Mas a Yuki sacou a jogada. O Tengen estava com medo de ser selado. Ele explicou que o plano real do Kenjaku é forçar a evolução humana no Japão. Só que ele não quer fazer isso de um jeito bonitinho. Ele quer assimilar a humanidade inteira com o próprio Tengen. Se isso acontecer, o mundo acaba.
O Tengen explicou que na forma atual dele, ele está mais para uma maldição do que para um humano. Isso significa que ele pode ser controlado pela técnica de manipulação de maldições do Kenjaku. Se o Kenjaku absorver o Tengen e fundir ele com 100 milhões de pessoas, qualquer pensamento negativo de uma única pessoa pode se espalhar e destruir tudo num instante. Seria o fim da individualidade e o começo de um pesadelo global. O Tengen também contou que ele, o receptáculo de plasma estelar e os usuários dos 6 olhos, como o Gojo, estão ligados pelo destino. O Kenjaku tentou quebrar esse ciclo por 1000 anos e falhou todas as vezes até que o Toji Zenin apareceu 11 anos atrás. Como o Toji não tinha nada de energia amaldiçoada, ele era um erro no sistema e conseguiu destruir o destino de todo mundo. Isso deu a brecha que o Kenjaku precisava para colocar o plano do jogo do abate em prática. Para salvar a Tsumiki e o resto do pessoal, o grupo decidiu que precisava entrar nesse jogo bizarro e adicionar novas regras. O Shozo e a Yuki decidiram ficar, para proteger o Tengen, enquanto o Yuji e o Yuta partem para a ação. Antes de irem, o Tengen mostrou o que eles tanto queriam, o fundo do reino da prisão. É como se fosse uma porta das costas para tirar o Gojo de lá. O problema é que para abrir essa porta, eles precisam de itens específicos que o próprio Gojo destruiu no passado, como a corda negra e a espada invertida do céu. O Yuta até tentou achar o resto da corda na África com o Miguel, mas deu em nada. A única esperança agora é uma jogadora do jogo do abate chamada Hana Kuruzo, conhecida como a Anja. A técnica dela consegue anular qualquer outra técnica amaldiçoada, e ela é a chave para abrir o selo e trazer o feiticeiro mais forte de volta. O grupo continuava reunido com o Tengen, tentando entender quem é essa tal de Anja. A notícia boa é que a técnica dela pode anular qualquer outra técnica amaldiçoada, inclusive o selo do reino da prisão. O Tengen confirmou que ela está em uma das barreiras de Tóquio, mas avisou que não consegue ver muita coisa lá dentro porque as regras do jogo estão bloqueando a visão dele. O jogo do abate não é brincadeira. Existem 10 barreiras espalhadas pelo Japão, e o objetivo real do Kenjaku é preparar a população para se fundir com o Tengen. Isso transformaria todo mundo em algo que nem é mais humano. O tempo está correndo. O ritual deve terminar em uns 2 meses, mas o problema imediato é a Tsumiki, irmã do Megumi. Ela tem pouco mais de 10 dias para entrar no jogo ou a regra de remoção de técnica vai acabar matando ela. As regras desse game são bem cruéis. Basicamente, se você desperta um poder e não entra no jogo em 19 dias, você morre. Se entrar, você vira jogador e ganha pontos matando os outros. Feiticeiros valem 5 pontos e civis valem 1. Cada jogador tem um assistente voador chamado Kogame, que serve como uma interface do jogo. O Megumi percebeu uma brecha. Com 100 pontos, um jogador pode criar uma regra nova. O plano deles agora é acumular esses pontos para mudar as regras e salvar a Tsumiki sem precisar que ela mate ninguém. Mas tem um detalhe. Se a sua pontuação ficar parada por 19 dias, o jogo entende que você não está participando e, tchau, você morre também. Ou seja, eles vão ser forçados a se mexer. Com o plano traçado, a equipe resolveu se separar. Yuki e Choso ficaram para trás como guarda-costas do Tengen, já que o Kenjaku vai tentar vir atrás dele a qualquer custo. A Maki decidiu voltar para o clã Zenin para recuperar armas amaldiçoadas, agora que o Megumi é o novo chefe da família. O Yuta foi o mais direto. Ele já decidiu entrar em uma colônia sozinho para sentir o terreno e procurar o panda. Antes de sair, rolou aquele clima pesado. O Yuji pediu que se o Sukuna tomasse o controle de novo, não hesitassem em matá-lo. Foi um momento de despedida bem triste, especialmente para o Choso, que ficou todo emocionado vendo o irmão partir para a luta. Para fechar, fomos apresentados a um personagem bem inusitado, Takaba Fumihiko. Ele é um comediante de 35 anos que está fracassando feio na carreira. Ninguém ri das piadas dele, o empresário vive dando bronca e ele parece estar no fundo do poço. Só que após uma conversa estranha sobre o que realmente faz alguém ser popular, o Takaba parece ter tido um estalo. Ele foi confirmado como um dos novos jogadores do jogo do abate. Ele não parece ser um lutador, mas o olhar dele no final indica que ele pode ser uma das peças mais imprevisíveis dessa guerra que está começando. Vemos algumas lembranças do passado.
O diretor Yaga Masamichi está em uma cela fria e úmida, encarando o pessoal do alto escalão da Jujutsu. A conversa é tensa. Eles descobriram que o Yaga criou corpos amaldiçoados que não precisam de um feiticeiro para dar energia. Eles se movem sozinhos e criam a própria força. Por causa disso, o Yaga foi sentenciado à prisão perpétua. Os velhos lá de cima estão morrendo de medo, porque se ele quisesse, poderia criar um exército inteiro de bonecos vivos e dominar tudo. Eles exigem saber como o panda foi feito, mas o Yaga apenas fecha os olhos e diz que não tem a menor ideia. Atualmente, vemos ele em uma floresta linda e calma. Ele está com o Takeru, um bonequinho em formato de gato que usa gravata. O clima é de despedida. O Takeru sente que algo está errado, mas o Yaga tenta disfarçar, dizendo que vai apenas para uma viagem de negócios bem longa. Ele acaricia o Takeru e pede para ele cuidar de todos os outros. O Yaga então abre a porta de uma cabana e vemos dezenas de outros corpos amaldiçoados vivendo ali, como se fossem uma família. Eles se despedem do pai sem saber que talvez nunca mais o vejam. De volta ao presente, o panda está rendido por cordas, mas o Kusakabe aparece e acaba cortando elas. O Kusakabe solta o panda e diz que está fazendo isso porque deve um favor enorme ao Yaga. No passado, o Yaga ajudou a irmã do Kusakabe, que tinha perdido o filho pequeno. O Yaga criou o Takeru usando as informações da alma desse sobrinho falecido. Mesmo sabendo que o boneco não era o menino de verdade, aquilo deu forças para a irmã do Kusakabe continuar vivendo. Por gratidão a esse gesto humano do diretor, o Kusakabe deixa o panda fugir. A noite cai e o Yaga caminha sozinho pelo pátio. Ele diz que está indo ver o seu filho. É aí que ele é cercado. Um feiticeiro exige a técnica de criação dos corpos artificiais. Logo depois, o diretor Gakuganji aparece com sua guitarra elétrica. O clima fica pesado porque os dois são velhos conhecidos, mas o Gakuganji está ali para cumprir ordens. A luta começa e é brutal. O Yaga resiste o quanto pode, mas acaba sendo jogado contra uma grade, todo ensanguentado. Perto do fim, o Yaga decide falar. Ele revela o segredo que o alto escalão tanto queria. Para criar um corpo amaldiçoado perfeito, você precisa de 3 almas compatíveis em um só núcleo. Elas precisam se observar o tempo todo para a consciência nascer. O Gakuganji fica em choque. Ele pergunta por que o Yaga só contou isso agora, já que se tivesse falado antes não seria executado. O Yaga dá um sorriso triste e diz que contar o segredo agora é a sua maldição para o Gakuganji. Ele quer que o velho carregue esse peso para sempre. O panda chega correndo, mas já é tarde demais. O Yaga cai morto. O Gakuganji fica ali parado, esperando o ataque do panda, mas o urso não faz nada. O panda diz que o Gakuganji foi apenas a faca usada pelo sistema e que ele não guarda rancor de um objeto. Ele explica que não é como os humanos, presos a vinganças bobas. Mas logo em seguida, o panda começa a chorar desesperadamente no meio da noite. No fim das contas, ele é tão humano quanto qualquer um, sentindo a dor de perder o próprio pai. Vemos a mansão do clã Zenin, um lugar que parece pacífico por fora, mas é um ninho de cobras por dentro. O Naoya Zenin está lá, sentado de boa na janela, com aquele sorrisinho de quem não vale nada. Ele não perde tempo e começa a provocar a Maki, que acabou de chegar. Ela está toda enfaixada e cheia de queimaduras. O Naoya, sendo o lixo de sempre, começa a humilhar a garota, dizendo que ela não tem técnica, não vê espíritos e que agora, com o rosto machucado, nem serve mais para arrumar alguém. A Maki não se abala. E ele só quer saber o que ela vai fazer da vida. Vai seguir o Okotsu e o Megumi? O clima é tenso, mas ela dá as costas e segue o caminho dela. A Maki caminha pelos corredores escuros do clã em direção ao depósito de armas amaldiçoadas. No caminho, sua mãe tenta impedir a entrada dela, mas a Maki nem olha na cara dela. Ela avisa que o novo líder deu permissão e entra na escuridão sem pensar 2 vezes. Enquanto isso, vemos algumas memórias da Maki. Ela estava com o Megumi Fushiguro, que está tendo a maior surpresa da vida dele. Os anciãos do clã revelaram que, pelo testamento do antigo líder, agora o Megumi é quem manda em tudo. Ele recusa de cara, dizendo que é muito cansativo, mas ela explica que, como líder, ele teria acesso a todo o dinheiro, informações e armas do clã. O Megumi olha para Maki e pergunta por que ela não vira a líder, mas ela sabe que ninguém ali aceitaria uma mulher sem energia amaldiçoada no comando.
O papo muda e o clima fica pesado. A Maki avisa que vai buscar a Mai e as armas. Voltando ao presente, no corredor ela cruza com a própria mãe, que pede para a filha dar orgulho a ela pelo menos uma vez. A Maki ignora e entra no depósito. Só que ao abrir a porta ela não encontra armas, ela encontra o pai dela, o Ogi Zenin, sentado no meio de um rastro de sangue. O Ogi se livrou de todas as armas de propósito. Ele chama a Maki de idiota, e logo atrás dele, a Maki vê a irmã, Mai, jogada no chão e toda arrebentada. É uma armadilha. De volta à reunião, a máscara do clã cai. Os líderes revelam que o plano é executar o Megumi, a Maki e a Mai. O motivo? Eles vão usar o exílio do Satoru Gojo como desculpa, dizendo que os três tentaram libertar o feiticeiro mais forte. É um golpe de estado puro e simples. O próprio Ogi, o pai das meninas, foi quem sugeriu matar as próprias filhas para ganhar moral com os superiores. Lá no depósito, o combate começa. O Ogi usa uma técnica secreta chamada Emoção da Pétala Decadente, que envolve a espada dele com uma energia absurda. A Maki saca uma espada estranha chamada Kyo, que absorve o impacto dos golpes. O pai avança, mas Maki consegue se defender. Ela tenta enganar o pai, fingindo um combate direto para tentar um corte surpresa depois. A luta é frenética, lâminas se chocando, faíscas voando e o Ogi se movendo como um monstro. Porém, de repente, sua espada é quebrada pelo golpe de Maki. Ele fica exposto, mas de repente toma distância e desfere outro ataque que atinge Mai. Ela acaba levando um corte profundo. O Ogi pressiona a filha contra a parede, transbordando ódio. Vemos que a espada dele estava sendo completada com energia amaldiçoada. Maki fica ali, no chão, sangrando e segurando sua arma. O Ogi olha para ela com desprezo e solta a real. Ele diz que o único motivo dele não ter virado o líder do clã no passado foi porque as duas filhas dele são um fracasso. Vemos a Maki derrotada, ouvindo o próprio pai dizer que ela não vale nada. A situação da Maki não podia ser pior. Ela estava caída, sangrando ao lado de sua irmã. O Ogi, o próprio pai delas, estava ali, puxando as duas e deixando um rastro de sangue, olhando com aquele desprezo de quem não sente um pingo de remorso. Ele jogou na cara dela que ela era um fracasso e que ele só não se tornou o líder do clã por causa das filhas. Para completar a crueldade, o Ogi jogou a Mai e a Maki escada abaixo, direto para um fosso de treinamento. Só que aquele lugar não era para treinar, era para punir. O fosso estava lotado de maldições de nível 2, criaturas bizarras e famintas que já estavam só esperando o sinal para atacar. Lá do alto, o Ogi deu o adeus final. Ele disse que ia se livrar das manchas da vida dele e deixou a Maki e a Mai lá para morrerem. O coração da Mai batia forte enquanto ela se arrastava até a irmã, que também estava muito mal. As maldições iam se fechando em volta delas, sussurrando coisas horríveis, mas a Mai não ia desistir tão fácil. Ela abraça sua irmã, que está inconsciente, e diz que odeia aquela situação. De repente, a cena corta para um lugar estranho. É uma praia vazia, um espaço mental onde as duas irmãs se encontram. A Mai explica que, no mundo Jujutsu, gêmeos são vistos como um único indivíduo. Por causa disso, enquanto a Mai estivesse viva, a Maki nunca conseguiria atingir seu potencial máximo. A Mai decide então fazer o sacrifício final. Ela usa o resto da sua energia para criar uma espada poderosa, mas isso custaria a vida dela. A Mai se despede e entra no mar, deixando um último pedido para a irmã: destrua tudo. De repente, as duas ficam com suas aparências de criança e, sorrindo, a Mai repete para sua irmãzona destruir tudo. Quando a Maki acorda de volta no fosso, ela está segurando o corpo sem vida da Mai. Em sua mão, agora brilha uma espada sinistra. As maldições tentam avançar, mas algo mudou. A Maki agora é uma força da natureza. Ela simplesmente varre todos os espíritos do salão em segundos. Lá em cima, o Ogi sente que o clima pesou. Ele vê a Maki subindo as escadas e pela primeira vez sente um medo real. O corpo dele lembra do pavor que é enfrentar alguém com aquele nível de poder. Ao olhar para sua filha, ele se lembra de Toji Fushiguro. Desesperado, ele ativa a sua técnica mais forte, gritando que vai queimar a filha de vez. Mas a Maki nem se abala. Ela rapidamente passa pelo seu pai e corta a cabeça do velho no meio. Depois disso, a Maki olha para a espada, lembra da irmã e se prepara.
O acerto de contas finalmente começou. Maki segurava a espada com força. O corpo dela estava cheio de marcas e queimaduras, mas ela nem parecia sentir. Lágrimas caíam enquanto ela olhava para o corpo da irmã no chão. Ela sussurrou o nome da irmã, mas logo o choro parou. O olhar dela ficou frio, sem vida. "Vamos começar?" ela disse. O clima pesou na hora. Enquanto isso, o complexo do clã Zenin virou uma bagunça. Sirenes tocavam para todo lado e os guardas corriam desesperados. O Jinichi, um dos figurões do clã, não entendeu nada até o Hanta chegar gritando. O desespero era real. A Maki tinha matado o próprio pai, o Oji, e agora estava fora de controle. Em outros corredores, o pessoal do clã tentava agir como se não fosse nada demais. Diziam que o Oji deve ter sido pego dormindo ou no banheiro, porque não acreditavam que a Maki era capaz de tudo aquilo. O capitão Nobuaki, líder do esquadrão Kukuru, deu a ordem: "Peguem ela antes de eu chegar." Ele ainda deu um sorrisinho cruel, querendo dar o golpe final nela, pessoalmente. O esquadrão Kukuru era formado por homens do clã que não tinham técnicas especiais. Eles treinavam artes marciais dia e noite, e a Maki já tinha feito parte deles. Logo, um batedor gritou que achou ela no fosso dos espíritos amaldiçoados. Dezenas de soldados cercaram a garota, que estava parada com 2 espadas na mão. Antes do primeiro ataque, a Maki lembrou da Mai. Ela pediu desculpas mentalmente, mas a voz da irmã ecoava na cabeça dela com uma ordem clara: destrua tudo. Maki abriu os olhos e o massacre começou. Ela não estava apenas lutando, ela estava ceifando vidas. O primeiro que atacou teve suas mãos arrancadas, o segundo teve sua cabeça cortada. Ela se movia como uma sombra. No primeiro movimento, um soldado já caiu morto. O corpo dela deslizava entre as lâminas como se soubesse exatamente onde cada golpe ia atingir. Ela decapitava os soldados e desferia golpes certeiros em suas cabeças. As espadas quebravam e o sangue pintava as paredes tradicionais do clã. Após cravar as espadas na cabeça de alguns inimigos, ela quebrou alguns pescoços com seus chutes. Maki então utiliza suas espadas novamente e atinge nas pernas de um adversário. O Nobuaki, assistindo de cima, perdeu o sorriso rapidinho quando viu seus homens sendo mutilados um por um. Vendo que os soldados comuns não davam conta, o grupo de elite, chamado Rei, entrou na briga. Esses eram os feiticeiros de nível alto. O Shojuro usou sua técnica de terra para tentar esmagar a Maki com pilares de pedra em forma de mãos. O Jinichi, um gigante cheio de cicatrizes, saltou para o meio da luta, junto com o Hanta. Ela foi capturada por essa técnica, mas quebrou tudo como se fosse nada. A velocidade da Maki era assustadora. O pessoal não conseguia acreditar que aquela era a mesma garota de antes. Ela corre e se defende facilmente dos ataques de 2 inimigos ao mesmo tempo. Maki atinge a garganta de cada um deles com seus punhos e fura seus pescoços. O Hanta tentou imobilizar ela usando sua técnica, mas o corpo dele tremia de terror. Ele gritou que não conseguia segurar ela. Maki então começa a quebrar aquela técnica com as próprias mãos, e os olhos do garoto começam a sangrar. O Jinichi veio com tudo para dar o soco final, gritando que a Maki tinha se tornado um monstro igual ao Toji Fushiguro. Ele desfere seu ataque, vários socos gigantes caem como meteoros em cima da garota. Houve um estrondo e depois um silêncio total. Quando a poeira baixou, Hanta pergunta se Jinichi conseguiu, mas a Maki estava de pé e o Jinichi estava morto. Ela arrancou sua cabeça. Maki caminhou até uma ponte. Foi aí que apareceu Naoya, o chefe do esquadrão de elite. Ele chegou com aquele sorriso irritante de sempre. Ele olhou para todo aquele sangue e perguntou, quase rindo, se a Maki não tinha coração. A resposta dela foi curta e grossa: não. Ele levou embora. Vemos algumas lembranças do passado. Naoya sempre se achou um gênio. Desde pequeno, todo mundo dizia que ele seria o próximo chefe do clã Zenin. E ele acreditava plenamente nisso. Ele andava com aquele sorriso de quem é superior a todo mundo, mas no fundo tinha uma coisa que não saía da cabeça dele: a existência do Toji Fushiguro. O Toji era a ovelha negra da família, o cara que nasceu sem um pingo de energia amaldiçoada. O Naoya esperava encontrar um homem miserável e derrotado, mas o que ele viu foi um monstro. O olhar do Toji era vazio, mas ao mesmo tempo imponente. Aquilo mexeu com a cabeça do Naoya de um jeito que ele nunca esqueceu. De volta ao presente, o Naoya está perdendo a linha. Ele avança contra a Maki em uma velocidade absurda, quebrando a barreira do som. O impacto da luta é bizarro.
Ele aplica vários golpes, mas ela se defende de todos. Os muros desabam, o chão explode e crateras abrem em todo lugar. A Maki tenta reagir, mas o Naoya é rápido demais. Ele não para de gritar que a Maki não é o Toji. Ele consegue atingir uma sequência de golpes nela e finaliza com um chute que joga a Maki no chão. Pro Naoya, o Toji era único, e ver a Maki tentando lutar como ele era uma ofensa. Ele tá possesso, atacando de todos os ângulos e jogando a Maki contra os escombros. Ele segura seus pés e bate o corpo de Maki em várias rochas. De repente, ela é atingida por um golpe na cabeça. A situação para ela não parece nada boa. Ela tá sangrando, cansada da luta anterior e sendo pressionada contra a parede. O Naoya decide dar o golpe final. Ele usa sua técnica de projeção para acelerar ainda mais, virando praticamente um projétil humano. Ele acredita que força é massa vezes aceleração e que ninguém pode parar ele naquela velocidade. É o tudo ou nada. Nesse momento, a Maki faz algo que ninguém esperava. Ela joga a espada de lado e abre os braços. O Naoya acha que ela desistiu ou que é uma farsa completa. Ele então vem com tudo, achando que vai atravessar o corpo dela com um golpe só. Mas a Maki não é boba. Com o novo corpo que ela ganhou depois do sacrifício da irmã, os sentidos dela estão em outro nível. Ela percebeu o segredo da técnica do Naoya. Ela entendeu que ele divide os movimentos em 24 quadros por segundo. Ela agora consegue enxergar as brechas que ninguém mais via. Quando Naoya chega perto achando que venceu, a Maki trava o movimento dele. Antes que ele pudesse terminar de chamá-la de farsa, ela acerta um soco devastador bem no meio da cara dele. O impacto é tão forte que o Naoya é arremessado para longe, totalmente derrotado e ensanguentado. Ela fica ali, de pé, olhando para ele caído no meio dos destroços. Com toda a calma do mundo, a Maki pergunta se ele quer repetir o que tinha dito. O jogo virou completamente. Maki chega pelos corredores daquela casa enorme e tradicional do clã Zenin. O clima sempre foi pesado por lá. A mãe dela estava na cozinha, entre o vapor das panelas e o cheiro de comida, mas dava para ver o medo nos olhos dela. Um medo que parecia que nunca ia embora. A Maki sempre quis saber por que a mãe pediu para ela voltar, mas essa era uma pergunta que ficaria sem resposta. O cenário é de puro horror. O olhar dela estava vazio. A casa do clã estava completamente destruída. Seus membros foram mortos. Porém, alguém o quebra as portas e entra rastejando naquele local. Esse é Naoya. Em um dos cômodos, ele estava se arrastando, completamente destruído. Mesmo com os ossos quebrados e o rosto inchado, ele ainda tentava ser arrogante. Ele xingava a Maki, furioso porque ela não tinha terminado o serviço. Mas, quando ele tenta levantar, alguém aparece na porta. Era a mãe da Maki e da Mai. Ela estava com um kimono sujo de sangue e segurava uma faca. O Naoya entra em desespero quando percebe que não consegue mais usar sua energia amaldiçoada. Ele vira um alvo fácil. Naquele momento, a mãe de Maki cai sobre Naoya e perfura suas costas com a faca. Em seus momentos finais, a mulher tem um estalo de memória. Ela vê as duas filhas pequenas brincando felizes em um campo de flores. Ela diz para si mesma que, apesar de tudo, ficou feliz por ter dado à luz as duas. Então, ela faz o que precisava ser feito. Do lado de fora, Maki está indo embora, carregando o corpo de sua irmã. E Momo Nichimiya chega correndo pelas escadas de pedra. Ela sentiu que algo terrível tinha acontecido e estava desesperada. No topo da escada, ela dá de cara com a Maki. Ela estava sozinha, carregando o corpo da Mai. A Momo desaba, chorando sem parar, sem entender como as coisas chegaram naquele ponto. A Maki nem parou para dar explicações. Ela só deixou o corpo de sua irmã com a Momo e disse: "Deixe o resto com você." Maki passou direto e depois disso ela simplesmente sumiu na escuridão da noite. O salto daquele dia foi pesado. Dezenas de membros de elite do clã desapareceram e depois foram confirmados como mortos. O que intrigou todo mundo foi que não encontraram nenhum rastro de energia amaldiçoada no local, apenas as marcas das armas. Com o clã praticamente dizimado, os Gojo e os Kamo sugeriram expulsar o Zenin e as 3 grandes famílias da feitiçaria, mas os figurões do alto escalão ainda estão decidindo o que fazer.